Meus queridos amigos, é sempre uma alegria estarmos juntos, né, para as nossas conversas, os nossos bate-papos sobre doutrina espírita, né? Essa doutrina tão importante na nossa vida atual, em função de tudo aquilo que ela pode nos esclarecer, auxiliar, pacificar, né, junto aos nossos semelhantes e no nosso próprio coração, né, nos dando forças para continuarmos na nossa jornada. O nosso estudo de hoje é o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 1, o poder da fé. E aqui nós vemos uma passagem de Jesus em que um homem chega perto dele, né, se lança aos pés de Jesus e pedindo que curasse o seu filho, que estava possuído, né, pelo demônio, a maneira como era tratado naquela época, né? E Jesus, então, pede para trazer o menino e, com aquela autoridade moral dele, né, ele vai e aquele espírito que ali estava num processo de possessão junto àquela criança, ele vai e afasta aquele espírito naquele momento, né? E então o pai da criança pergunta a ele, né, e os próprios discípulos, né, perguntam a ele por que, né, eles não tinham conseguido curar aquele garoto, afastar, né, aquele espírito maligno de perto dele, né? E Jesus então responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então, nós estamos vendo aqui uma comparação muito interessante de Jesus, né? Por quê? Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver um grão de mostarda, né, numa comparação mais ou menos, né, podemos dizer que o grão de mostarda seria do tamanho daquelas pintinhas pretas, né, que nós temos dentro de uma banana, né, que é considerado uma semente ali da banana, né? Então, o grão de mostarda é daquele tamanho. E o mais maravilhoso, né, a obra divina é fantástica, que essa minúscula semente, ela gera uma árvore de quase 3 metros de altura. Não é um arbusto, é uma árvore mesmo, que essa sementinha de nada consegue gerar, né? Então, essa comparação de Jesus é muito interessante, né? Porque, né, se nós tivéssemos a fé do tamanho daquela sementinha, olha o fruto depois, olha o que nós conseguiríamos, né? Que é exatamente essa árvore frondosa, enorme, né? Que se vê aonde há essas plantações. Então, como sempre, no sentido figurado, né, aquilo que Jesus nos coloca, mas nos mostra a importância da fé. Ontem mesmo eu estava vendo na televisão e o anúncio de um site, né, me parece ligado a esporte, não sei, falava de fé, o tempo todo falando de fé. Mas fé no quê? Fé no time de futebol, fé no jogador, fé na vitória do seu próprio time, só isso, tá? Uma banalização da palavra fé. E só que essa banalização, ela realmente nos encontra sempre. Por quê? Ao longo da nossa vida, nós temos essa fé, né, no nosso time, temos a fé que o Brasil vai ser campeão do mundo novamente, né? Nós temos a fé naquele que eu estou elegendo para um cargo de vereador, deputado, senador ou presidente da República.
Todos nós fazemos isso, né? Na realidade, nós confundimos fé com crença, né? E a palavra correta aí seria crença, né? Porque a fé é muito maior do que tudo isso, né? A fé é algo diferente disso tudo, né? Nós encontramos ainda lá em Mateus, mas no capítulo 21, a Mateus, Jesus falando: tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Então, nós estamos vendo aqui Jesus novamente se referindo à fé, né, e dizendo: tudo que houverdes, se tiverdes fé na hora da sua oração, você tranquilamente que você terá a obtenção daquilo dali. Tá? Só que, né, aí é que está a diferença de tudo. Aí é que está a diferença de nós professarmos a doutrina espírita, que nos mostra uma série de coisas diferentes, né? Como assim? Simples, né? Nós pedimos com fé, com fervor, ali nas nossas orações, por exemplo, a cura de uma doença. Mas será que realmente é aquilo que nós vamos ter? Será que vale a pena nos curarmos daquela doença? Por que ela existe? Qual a função da doença em nós naquele período da nossa vida? O que ele vai fazer por nós, né? O que ele vai conseguir para nós essa doença? E aí, então, recorrendo, né, aos estudos, a todos aqueles ensinamentos dos espíritos, nós vemos, né, as doenças têm sempre uma causa, né? Elas são a consequência de algo. E essa consequência, essa causa, aliás, né, ela pode estar nessa existência, como pode estar em existências anteriores. Como assim? Por quê? As causas atuais, né, das nossas doenças, das nossas aflições, está tudo muito bem até explicado no capítulo 5 desse nosso evangelho mesmo, né? Mas as causas atuais, né? Vamos lá. Vamos lá, usando exemplos do nosso dia a dia, da nossa vida prática, né? Estamos aí em plena pandemia, passando por uma série de restrições na nossa vida pessoal, na nossa vida de sociedade, né? Então, estamos passando por uma série de situações novas para nós. Não estávamos preparados nem acostumados a esse tipo de coisa, que é viver em isolamento, já que, até no próprio Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, né, os espíritos reveladores nos falam que nós reencarnamos para viver em sociedade e não numa vida segregada, longe de tudo e de todos. Mas essa pandemia está nos impondo isso aí temporariamente. Para quê? Para que nós meditemos, para que nós tenhamos uma transformação na nossa própria vida. E nós estamos vendo o tempo todo, né, a mídia falando aí, né, use máscara, mantenha o distanciamento social, use álcool em gel, lave as mãos, tome vacina, tudo isso. E quantos nós vemos aí renitentes a isso tudo? Né? Renitentes a isso tudo. Não querem tomar vacina de jeito nenhum, não querem usar máscara, nada disso. Contraem a Covid. Vão para um hospital, são entubados, passam por todos aqueles problemas, saem de lá normalmente cheios de sequelas, que vão, coisas que a fisioterapia, né, motora ou respiratória terá que trabalhar durante muito tempo para que você retorne àquela condição saudável de vida. O que é isso? Causa atual das aflições.
não estava, certamente, em sua programação fazer isso, mas o mau uso do seu livre-arbítrio levou você a contrair aquela doença. Tá? E ainda digo mais ainda, se nós olharmos tudo isso, tá? Nós podemos dizer, à luz da doutrina espírita, que esses companheiros, tá, são candidatos ao suicídio consciente, porque sabiam os malefícios que poderiam ocorrer em função dessa negativa, em função de não seguirem as regras estabelecidas pela ciência. E até Kardec nos diz mesmo, né? Se a ciência um dia nos provar que estamos errados, nos abandone e fique com a ciência. Né? E a ciência está aí mostrando tudo isso para nós, né? Fazendo com que todos nós possamos, né, trabalhar em prol dos nossos entes queridos e na nossa própria melhoria, no nosso aumento de expectativa de vida e tantas outras coisas mais. Né? Então, quer dizer, esse companheiro se desencarna, ele não vai poder chegar lá na espiritualidade e dizer, eu não sabia. Né? O máximo que já foi divulgado, ele tinha condições e sabia realmente, porque está sendo falado, bisado e reprisado várias vezes tudo aquilo que nós temos que fazer. Eu comparo muito isso, né, lá com há 50 anos atrás, por exemplo, né, com o cigarro. Naquela época era bonito, era glamuroso, né, não havia um filme que viesse de Hollywood em que não houvesse todos aqueles, os homens, as mulheres, todos filmando. Né? Havia até um anúncio de cigarro que falava aí do seu domínio, né? Que camarada a cavalo dominando toda uma pastagem e tudo. Aquilo era o máximo para todo mundo. Ninguém divulgava, tá, a quantidade de efeitos nocivos da nicotina. Então, aquele que fumava naquela época, que desencarnasse, até poderia alegar isso. Eu não sabia. Tá? Tudo bem, porque não havia esclarecimento. Mas hoje os esclarecimentos estão aí à nossa frente. Então, veja, isso é a causa atual da aflição. Né? Mas nós temos as causas anteriores, né, que são aquelas, né, frutos da nossa rebeldia, frutos dos nossos erros, e podemos até dizer que hoje o desencarne, né, como causa atual, como eu estava falando agora, vai gerar um problema para o futuro. Por quê? Porque tudo que aconteceu com você ficará impresso no seu perispírito. E estando impresso no seu perispírito, certamente isso vai moldar o seu próximo corpo. Por isso, as doenças de agora são exatamente o quê? Aquele molde que nós criamos em existências anteriores, em virtude do mau uso do nosso livre-arbítrio, em virtude da inconsequência dos nossos próprios atos. Né? Então, isso vem não como uma penalidade. A causa anterior, ela não vem, muita gente acha que sofre e tudo mais como uma penalidade porque errou no passado e tudo. Não. O sentimento de culpa está dentro de nós. Nós plasmamos isso, né, ali no nosso corpo. E aquilo ali vai fazer o quê? É a recomposição, é o remédio amargo que nós estamos tomando, é a cirurgia radical que a espiritualidade amiga está fazendo conosco para erradicar em definitivo de nós aquelas coisas erradas que nós fizemos no passado, né? Através da reflexão, através de uma série de coisas, então nós corrigimos isso pela imposição desse erro, né, no nosso corpo. E aí, voltando lá atrás, né, o que Mateus disse? Né? Tudo aquilo que pedirdes com fé em vossas orações, obtereis. Tá? E aí, por que muitas das vezes nós ficamos
assim, vamos dizer, decepcionados, né? Pô, orei com tanta fé, com tanto fervor, pedi ao meu mentor, pedi aos espíritos amigos e benfeitores da casa que eu frequento, pedi tudo isso e não consegui. Não conseguiu por quê? Porque não era a hora ainda disso. Mas quer ver um ótimo resultado? Quando você estiver em qualquer dificuldade, quando você estiver passando, né, talvez, por algo desse tipo, uma doença séria, grave, uma doença dolorida, né, aquela doença sofrida que você esteja passando ali, demorada, ou até de um ente querido, nunca peça a cura, porque nós não sabemos se já está no momento da nossa cura. Não, não peça isso. Peça, sabe o quê? E isso sim nós vamos obter: paciência, resignação, humildade, tolerância para com aquilo que está me acontecendo. Esse é o caminho. Porque se nós fizermos isso, né, aceitarmos, tá, aquele fato que está acontecendo conosco, ficará muito mais fácil de nós o enfrentarmos. Ficará muito mais leve o nosso fardo. Mas sim, também acompanhado de quê? Do trabalho. Não é porque, vou me resignar, porque não adianta, isso aí é do meu passado, então eu tenho que sofrer isso mesmo. Que nada disso, nada disso. Quando Jesus disse que a fé transporta montanhas, tá? Kardec, logo a seguir, nos fala do nosso trabalho. A nossa fé pode transformar e transportar aquela montanha, sim, tá? Mas desde que eu também faça a minha parte, desde que eu também coopere com isso. Tá? E isso me lembra muito meu saudoso e querido pai, tá? Que ele uma vez me falou uma frase, tá? Muito interessante. Ele não era espírita, era católico fervoroso, tudo, né? E ele um dia ele virou e disse assim: olha, a fé pode transportar a montanha, mas se você não for com um carrinho lá ajudar a tirar a terra, tá? Vai ficar mais difícil. Tá? E eu guardei aquelas coisas da vida, né, que a gente guarda, e eu guardei isso sem entender naquela época o porquê. Hoje, estudando a doutrina, eu entendo que ele tinha toda a razão quando ele falou isso. Tá? Nós temos que ajudar. Não podemos viver naquela forma só de esperar acontecer, tá? Deitar ali e esperar acontecer. Não, temos que ir em frente. E Jesus nos deu a receita para isso lá no Sermão da Montanha, quando ele diz: quando tiverdes que jejuar, tá? Não façai como os hipócritas, que enchem a cabeça de cinza e fazem, né, traduzindo hoje, né, aquela cara de sofrimento, né, que está sofrendo muito ali e tudo, porque está jejuando. Ele diz: não, quando tiverdes que jejuar, lava o teu rosto, levanta a sua cabeça e siga em frente. Tá? Então, olha que receita maravilhosa que ele nos deu. Exatamente isso. Estamos com a doença? Vamos usar todos os recursos disponíveis na medicina para o quê? Auxiliarmos o tratamento, combatermos os problemas dentro daquilo que a medicina já nos oferece. Tá? Mas não esquecendo, com segurança, com firmeza. Por quê? Porque sabemos que aquilo é um momento transitório na nossa vida. Tá? Sabemos que aquilo passa, né? Vai passar. Tá? Mas e aqueles que desencarnam em plena doença? Não tem problema. Se eles tiverem essa fé, se eles tiverem essa resignação, mas, acima de tudo, apesar de tudo, né, eles seguirem em frente, né, o que vai acontecer? Se desencarnar, porque chegou a hora do seu desencarne, mas eles vão entrar na espiritualidade com outras, de outra forma. Tá? Vamos entrar
na espiritualidade mais fortalecidos, tá? Trabalhados, melhorados, diminuindo aquela carga que nós trazíamos lá de trás. Tá? E nós temos que fazer isso. Nós tivemos dois exemplos aqui, pelo menos, mais visíveis para todos nós, né? E eu gosto muito de citar todos dois, tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, figuras maravilhosas, né? Uma, que muitos, talvez os mais novos, não tenham ouvido falar dele, só os mais antigos, chamava-se Amazonas Hércules, né? Ele fundou um centro espírita, né? Centro Espírita Filhos de Deus, lá no Curupaiti, que é a colônia dos ancenianos, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? E desenvolveu um trabalho magnífico, uma coisa estupenda naquilo lá, tá? A ponto de o próprio centro ajudar o Hospital do Curupaiti por diversas vezes. O próprio diretor ia lá pedir remédio, pedir ajuda, né? Ele criou uma sala só de atendimento dos ancenianos quando estão na crise, né? É muita dor, é muito sofrimento, né? Com aquele problema que vai dando da deteriorização ali daquele membro, daquele lugar. Então, eles precisam muito, né, de lavar aquilo constantemente, ou aplicar uma pomada específica para aquilo. Tá? E ele fez vários desses tanques aonde eles podiam receber esse tratamento, junto do centro. Tá? E era uma pessoa que era um anceniano. Né? Quem o conheceu sabe que eu, pelo menos quando o conheci, ele já não tinha a metade de uma das pernas e os seus dedos só tinha a primeira falange, aquela mais próxima da palma da mão. Ele já tinha perdido a ponta dos dedos todos. Isso o impediu de trabalhar? Nunca, jamais. Tá? Primeiro, que ele tinha uma máquina de escrever na sua frente. Então, ele, com aqueles cotoquinhos de dedo, ele escrevia pedindo auxílio para outras casas espíritas. Ele escrevia agradecendo, né, aquelas casas que mandavam as coisas para ele. Né? Dizem, né, que a grande alegria dele foi quando colocaram um teclado de computador, que é muito mais macio, né, do que uma máquina de escrever. Olha o alívio para aqueles cotoquinhos de dedo, né, dele ali. Né? E era uma pessoa que, fazendo tudo isso, com toda a doença ali, progredindo lentamente junto dele, né, mesmo com todas os tratamentos mais modernos, né, ele ainda era do tipo que, se você chegasse lá para visitá-lo, para levar donativos, a primeira coisa que ele dizia: posso recitar um poema para você? Tá? E recitava poesias belíssimas para todos nós. Na saída, ele novamente recitava uma outra poesia. Então, vejam, não foi a doença, ele levantou a cabeça, como disse Jesus, e foi em frente no seu trabalho. Né? Foi em frente ali, fazendo tudo aquilo. Deixou um legado para todos nós, de exemplo, tá? Não só de exemplo, como também de trabalho. Olha a fé deste homem, tá? Na certeza de que aquilo era passageiro. Imagina a festa na espiritualidade quando ele foi recebido lá após o seu desencarne, que ocorreu já com 80 e poucos anos, né, quando isso ocorreu. O segundo exemplo, que eu também gosto muito de dar, tá? E já falei isso até recentemente num estudo, né, foi um homem chamado Aurino Costa. Ele foi um trabalhador tão grande da doutrina que hoje existe até um livro sobre a vida dele, chamada Um Deficiente Eficiente. Aurino Costa, por um problema de saúde muito grave, teve vários anos preso a um leito, né?
lá naquela cama, preso lá, sem poder sair, sem poder fazer nada, né? E então, até que um dia amputaram as pernas dele. Tá? Amputaram as pernas, pronto. A partir daí começou o trabalho dele, né? Sentado lá na cadeira de rodas, quase que sentado em cima do tronco, tá? Com o tronco, porque as pernas foram seccionadas tão alto que praticamente a gente nem percebia que ele tinha tido perna uma vez na vida, né? E aí, com isso, ele, a partir dali, junto lá com o Moretti, fundaram, então, a Ação Cristã Vicente Moretti, lá na Rua Maravilha, lá em Guilherme da Silveira. Que obra fantástica, que obra magnífica que ele comandava ali o tempo todo. Se você fosse lá levar algum donativo, ele fazia questão de receber você. Ele fazia questão de passar recibo em tudo aquilo que você entregou. Ah, mas eu não quero recibo. Isso. Não, mas nós vamos tirar. Em nome de quem? Tá? Aí a maioria de todos nós que íamos lá botava em nome de filho, em nome de coisa, para realmente, depois, quando sair de lá, rasgar o recibo, né? Para não utilizá-lo para absolutamente nada, né? Então, esse homem estava ali. E mais ainda, ele fazia questão, tá, de nos levar para visitar os internos, né? Todos aqueles espíritos em duríssimas provações, tá? Pela incúria, pelos erros cometidos no passado, tá? E que reencarnaram com deficiências gravíssimas, coisas assim que nós não temos nem como descrever. Tá? Realmente não havia descrição, porque naquela época havia os internos, né? Hoje é todo um trabalho ambulatorial, me parece que são muito poucos aqueles, eu perdi um pouco de contato lá com o Moretti, em função de ter vindo morar aqui para baixo, hoje não tem carro nem nada, então já ficou um pouco complicado, né? Mas nós víamos aquele espírito ali que doía, mas doía muito a gente visitar. Tá? Digo sinceramente para vocês, tá? Não dava para ficar mais do que 15, 20 minutos ali vendo aquilo tudo. Primeiro, por ver tantos espíritos devedores do passado, né? E ali, naquelas duras provas, né? Vendo aqueles corpos realmente assim, sem palavras para se descrever mesmo, né? E ele ali, dando atenção a todo mundo. Inclusive, eu soube depois, tá? Primeiro porque ele falou, e depois eu soube que era realmente a regra áurea dele para ali para dentro. Tá? Ele dizia o seguinte: se qualquer um profissional daqui, tá? Do mais humilde ao mais graduado, ou seja, do mais simples aos médicos mais especializados do mundo, levantar a voz para qualquer uma dessas crianças que está aqui, ele está sumariamente demitido. Por quê? Porque todos esses espíritos e essas crianças que estão aqui, eles necessitam pura e simplesmente de amor. Olha a fé deste homem. Né? A fé de que ele podia, naquele momento, não tirar a cruz de cada um deles, mas ele podia minorar aquele momento. Através do amor que cobre a multidão dos pecados, tá? Ele poderia ajudar na regeneração e na recuperação daqueles espíritos que estavam ali sob a sua guarda temporária, ali, né, como internos lá do Vicente Moretti. Olha só o exemplo de fé e, acima de tudo, não foi a deficiência dele que foi o suficiente para impedi-lo de trabalhar. Diariamente ele estava lá, da hora que o dia amanhecia até de noite ou até mais tarde. Tá? Então, olha só que exemplo para todos nós que esses dois companheiros deixaram aí aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, o que nós estamos esperando?
Estamos esperando que, através da nossa fé, as benesses caiam do céu? Não, não é isto. Tá? Não é isso. Dizem que lá em Israel, né, nós sabemos que existe o Muro das Lamentações, né, que seria a última parede do Templo de Salomão que sobrou. E então, todas as pessoas vão até lá, fazem as suas orações, né, os judeus principalmente, né, fazem todas as suas orações ali de frente. E é muito comum, tá, colocar-se, as pessoas escreverem seus pedidos e colocar nas frestas entre uma pedra e outra daquela muralha gigantesca lá. Dizem também que, periodicamente, uma determinada congregação vai lá e recolhe todos esses papeizinhos, né? Não só para dar chance para outros, né, colocarem lá o seu papelzinho. Né? E também dizem, não sei, não há uma comprovação. Eu já andei pesquisando, tá? Você vê citar isso em alguns livros, citar isso em algumas reportagens, tá? Mas nem sempre as coisas são verídicas. Né? Mas, como é uma coisa interessante, a gente até utiliza isso como exemplo. Tá? Então, dizem que, ao abrir aqueles papéis todos, nunca se encontrou um papel, tá, que todos aqueles papéis são acompanhados das orações, né? Nunca se encontrou um único papel dizendo assim: meu Deus, me ajude a me modificar. Meu Deus, me ajude a ser melhor. É sempre doença, emprego, casamento, não sei mais o quê, felicidade e tal, não sei o que lá. Olha, e quando esquecem que a felicidade maior está exatamente no trabalho no bem. Tá? Exatamente no trabalho no bem. Porque quando você se dedica ao seu semelhante, quando você se dedica a todos aqueles, né, a quem você pode fazer alguma coisa, reparem, muitas das vezes, na fisionomia. Muitos, por humildade, por orgulho, ou por, principalmente o orgulho, né, de estar numa situação como aquela dali, baixam a cabeça, não falam nada e tudo. Outros agradecem, tá? Mas, às vezes, um olhar, um sorriso, não existe nada que pague isso quando você trabalha no bem. Então, é muito importante. Trabalhar no bem faz bem para nós. Faz bem. Por quê? Primeiro, se temos fé que podemos ajudar os nossos semelhantes a vencer todas as suas dificuldades, tá? O que nós conseguirmos, tá, é o resultado da nossa própria fé. E é isso que nós temos que ver. É isso que nós temos que fazer o tempo todo. Né? Trabalho no bem, trabalho no bem, trabalho no bem, exaustivamente. Tá? Das coisas mais simples, né, até as coisas mais difíceis ou complicadas. Vamos vencer as barreiras que existem dentro de nós. Olha quanto exemplo magnífico que essa pandemia está dando para todos nós. Né? Quantos foram aqueles, né, que ficaram penalizados, né, daquilo que estava acontecendo com seus semelhantes? E dentro das próprias comunidades e tudo, fizeram um trabalho no bem. Tá? Arrecadação de mantimentos, arrecadação de remédios, arrecadação de cobertores, agasalhos e tudo. Olha, ali, pessoas simples, a maioria às vezes não tem absolutamente nada, mas estão ali, tá? Por quê? Movidos pela fé de que podem ajudar alguém, de que podem fazer algo por alguém, despertando isso nos seus semelhantes, fazendo isso, né? Porque bem chama o bem.
tá? E ele vai agregando o tempo todo. Então, por que não fazer isso? Ah, mas eu não posso, eu tenho medo de sair de casa. Aonde está a vossa fé? Espírita com medo de morrer? Será que é assim? Então, será que eu sou espírita realmente? Não aprendi que a morte não existe? Que, aliás, é até muito curioso, né? Porque o espírita, de um modo geral, ele diz que não, que a morte, isso e aquilo, contanto que seja a morte dos outros, não, e não a dele, né? Todo mundo quer ir para nosso lar, mas ninguém quer desencarnar. Ninguém quer desencarnar. Então, isso tudo, tá, nos mostra a pouca fé que nós temos. A nossa fé hoje se limita ao que é muitas das vezes, né? A consultar os espíritos em muitos lugares, tá? Jogar nas costas dos espíritos aquilo que é obrigação nossa, aquilo que é nosso dever para bem aproveitarmos esse período reencarnatório. Tá? A pandemia está aí cheia de oportunidade de nós podermos trabalhar no bem. Tá? Quantas oportunidades! Já citei isso em estudos anteriores. Né? Vamos lá, vamos utilizar o WhatsApp, a mídia, de um modo geral, né, que nós temos aí, vamos aproveitar, vamos colocar mensagens edificadoras, mensagens naquilo que popularmente se diz, né, levantar o astral de todo mundo. Vamos fazer isso. Isso é importante para todos nós. Tá? Por quê? Porque quando você se dedica ao trabalho do bem, você não tem tempo, tá, para ficar pensando, tá, em coisas erradas. Você não tem tempo para se lamuriar. Você não tem tempo, tá, para valorizar aquilo de ruim que está acontecendo com você, o teu sofrimento, a tua angústia, tudo isso. Não, você não tem tempo. Tá? Isso é importante, o trabalho no bem. E segundo, tá, quando nos dizem, quando Emmanuel e Joana nos falam sobre isso, porque quando você trabalha no bem, ajudando ao seu semelhante, ele está ali na sua frente como uma prova inegável, sabe do quê? Daquilo assim, ó. Olha o que eu fiz de errado. Não faça. Não faça para não passar por isso que eu estou passando. Então, todo aquele que nós procuramos ajudar, todo aquele que nós realmente nos colocamos à disposição, eles são escolas vivas para todos nós, né? Mostrando a cada um de nós aquilo que nós podemos fazer. Tá? Aquilo que nós não devemos, aliás, fazer, para não cair numa situação como aquela. Porque Jesus nos dizia, né? Vai e não peques mais para que algo de pior não te aconteça. Então, isso daí. Vamos lá fazer tudo isso, né? Vamos procurar sair de dentro de nós, vencer o nosso comodismo, né? E partir para a luta. Se eu não quero, ainda não tomei vacina, ou tenho ainda um determinado receio, né, de poder me contaminar ou qualquer coisa assim, participe, tá? Pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por tantas outras coisas, participe disso. Tá? Leve essas coisas todas aos seus semelhantes. Eduque os seus semelhantes. Mostre a eles a nossa doutrina. Tá? Mostre a cada um deles os ensinamentos da nossa doutrina. Ah, mas são todos muito refratários, nem todos são espíritas. Não importa. O que importa é semear. O que importa é levar a palavra, fazermos a nossa parte. Isso é que é importante. Não podemos esperar que os outros façam por nós. Não. Isso nós não podemos em hipótese alguma. Tá? O que nós temos que fazer é a parte que nos cabe. Se estamos nesse momento crítico da nossa humanidade, encarnados, tendo a alegria de podermos ser esclarecidos
pela doutrina espírita, do real sentido da vida, do real sentido da dor, do sofrimento, da angústia, o porquê, as causas e os efeitos de tudo isso, não é só para a nossa melhoria, porque não somos privilegiados, nem somos escolhidos por Deus para isso. Somos escolhidos por Deus, sim, para trabalhar, levar esses ensinamentos àqueles que necessitam. É essa a nossa tarefa. É isso que a espiritualidade amiga sempre espera de nós. Não vamos perder essa oportunidade. Tá? Não vamos perder essa oportunidade de ouro que nós estamos tendo, né? De estarmos aqui nesse momento, podendo trabalhar, podendo produzir. A quantas dores nós vamos de nos libertar lá no futuro? Olha a bagagem do bem que eu posso levar, porque a única bagagem que eu vou levar é o meu trabalho no bem. A única bagagem que eu levo para a espiritualidade é tudo aquilo que eu fiz em prol do meu semelhante. Porque todas as vezes que eu faço, como dizia Jesus, todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que vós estareis fazendo. Façamos isso. Vejamos em cada um, tá, a maneira de nós chegarmos até Jesus. E que ele possa nos iluminar e abençoar hoje e sempre. Um grande abraço a todos.